A tinta da caneta parecia sangrar no papel, um borrão escuro que selava um destino, do qual não haveria retorno. Para a maioria, era apenas um procedimento padrão, uma assinatura em um documento esquecível. Mas naquele lugar, entre aquelas paredes de um branco doentio, cada traço era um elo a mais na corrente que se prenderia aos seus tornozelos. A jovem, cujo nome era Aline Barreto, vinda de Curitiba, Brasil, não sabia disso ainda. Ela acreditava estar no controle. Acreditava que aquela era uma decisão sua. Um passo voluntário para buscar ajuda, para silenciar os ecos de um medo que a assombrava há meses. O centro de bem-estar, Highland Creek, não se parecia com os hospitais psiquiátricos dos filmes de terror. Era uma construção moderna, com janelas amplas e um jardim bem cuidado, localizado nos arredores de uma pacata cidade no interior do Paraná. Prometia paz, recuperação e, acima de tudo, segurança. Era exatamente o que Aline buscava. Ela havia se mudado recentemente, tentando escapar de um perseguidor, um homem cuja obsessão a havia transformado em uma prisioneira em sua própria vida. Cada carro que parava na sua rua, cada telefonema de número desconhecido, cada sombra que se movia no canto do olho a fazia prender a respiração. O terror a havia corroído por dentro e ela precisava de um refúgio. Um conselheiro online, com uma voz calma e tranquilizadora, sugeriu o Highland Creek. Um lugar seguro, onde você pode finalmente relaxar, ele disse. E ela acreditou. Ao entrar, o cheiro era a primeira coisa que a perturbou. Não era o cheiro de hospital, de antisséptico e doença. Era um odor estranho, uma mistura de lavanda, produto de limpeza e algo mais. Algo orgânico e adocicado, como flores esquecidas em um vaso por tempo demais, começando a apodrecer. O ar era frio, parado, e o silêncio era denso, pesado. Não era um silêncio de paz, mas um silêncio de expectativa, como o ar antes de uma tempestade violenta. As paredes, pintadas em um tom de pêssego pálido, pareciam absorver a luz, tornando o ambiente perpetuamente sombrio, mesmo com o sol da tarde entrando pelas janelas. Enquanto uma enfermeira de rosto inexpressivo a guiava por um corredor longo e perfeitamente simétrico, Aline notou os outros. Pacientes, supôs. Eles não gritavam nem se debatiam. Pelo contrário, andavam devagar, quase flutuando, com os olhos vazios fixos em um ponto distante. Alguns estavam sentados em poltronas, balançando-se para frente e para trás em um ritmo hipnótico, silencioso. Um homem de meia idade parou de repente e a encarou. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Ele apenas a observou passar, e em seus olhos havia um aviso, um terror tão profundo que fez a pele de Aline se arrepiar. Ela desviou o olhar, apertando a alça de sua bolsa com força. É só a minha ansiedade, disse a si mesma. É por isso que estou aqui, para me livrar disso. A enfermeira a deixou em um quarto pequeno e espartano. Cama, uma pequena cômoda de metal e uma janela com grades discretas, disfarçadas como um detalhe arquitetônico. Por favor, troque de roupa. Coloque o uniforme que está sobre a cama. Um médico virá falar com você em breve, disse a mulher, com uma voz monótona, antes de fechar a porta. O som da fechadura girando, um clique metálico e definitivo, ecoou no quarto. Foi um som alto demais, final demais. Aline sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela se aproximou da porta e tentou girar a maçaneta. Trancada. É um procedimento padrão, repetiu para si mesma, sua voz um sussurro fraco no silêncio opressor. Segurança. Mas a sensação de refúgio começava a se desfazer, substituída por uma inquietude crescente. Da janela, ela não via o jardim bem cuidado da entrada, mas um pátio interno de concreto, cercado por muros altos coroados com arame farpado. Não havia ninguém lá fora. Apenas folhas secas que o vento arrastava em pequenos redemoinhos. A noite começou a cair, e as luzes do corredor, que se acenderam automaticamente, emitiam um zumbido baixo e constante. O cheiro de podridão adocicada parecia mais forte agora vindo de debaixo da porta. Aline sentou-se na beirada da cama, o tecido áspero do uniforme arranhando sua pele. O médico não apareceu.
Ninguém apareceu. O silêncio do lado de fora era absoluto, até que ela ouviu. Um som baixo, rítmico, um arrastar. Vinha do corredor, lento, pesado, como se algo ou alguém estivesse se arrastando pelo chão, parando em cada porta. O som se aproximava do seu quarto, cada vez mais nítido. Arrastar, pausa. Arrastar, pausa. Aline prendeu a respiração, o coração martelando contra suas costelas. O som parou bem em frente à sua porta. O silêncio que se seguiu foi pior do que o barulho. Ela ficou imóvel, os olhos fixos na fresta de sombra sob a porta, esperando. Esperando por um toque na maçaneta, por uma voz, por qualquer coisa. Mas nada veio. Apenas a certeza aterrorizante de que, do outro lado daquela porta, algo invisível e paciente estava à sua espera. O refúgio seguro havia se transformado em uma armadilha, e ela tinha acabado de entrar nela por vontade própria. O som do arrastar cessou, mas a presença do lado de fora da porta permaneceu. Uma entidade silenciosa e pesada que parecia sugar o ar do quarto. Aline ficou paralisada na cama, cada músculo tenso, os olhos cravados na madeira branca da porta, como se pudesse ver através dela. Minutos se esticaram em uma eternidade. Então, tão subitamente quanto começou, a sensação se dissipou. O ar pareceu reentrar no quarto e o silêncio voltou a ser apenas silêncio. Exausta, ela atribuiu o som ao cansaço, à sua mente pregando-lhe peças. Era para isso que estava ali, afinal. Para consertar os fios soltos da sua percepção. Eventualmente, o esgotamento venceu o medo, e ela adormeceu em um sono agitado, povoado por sombras e corredores sem fim. Na manhã seguinte, a luz cinzenta que invadiu o quarto trouxe consigo uma falsa sensação de normalidade. A porta foi destrancada por um enfermeiro corpulento, um homem chamado Marcos, cujo sorriso não alcançava seus olhos frios e calculistas. Ele a conduziu para o refeitório, um salão amplo, onde o zumbido das luzes fluorescentes se misturava ao tilintar de talheres de plástico contra bandejas de metal. Foi ali que ela conheceu os outros. Havia um jovem, não muito mais velho que ela, chamado Daniel, de Porto Alegre. Seus olhos eram alertas e cheios de uma energia nervosa. Ele se aproximou dela, falando em sussurros rápidos. "Não coma a carne", ele disse, apontando com o queixo para o pedaço acinzentado na bandeja de Aline. "E não beba o suco. Beba apenas água da torneira do seu quarto. E nunca, nunca durma profundamente." Antes que Aline pudesse perguntar o que ele queria dizer, uma senhora de cabelos brancos e olhar perdido, chamada Inês, de uma pequena cidade do interior de São Paulo, sentou-se à mesa com eles. Ela sorria docemente, mas seus olhos não focavam em nada. "Eles cantam à noite", ela murmurou para o seu prato intocado. "As crianças nas paredes, elas cantam sobre o fogo." Daniel revirou os olhos, um gesto de impaciência misturado com pena. "Não ligue para ela. Ela está aqui há anos, a cabeça dela já se foi." Mas as palavras de Inês, ditas com tanta convicção serena, plantaram uma nova semente de pavor em Aline. Crianças cantando nas paredes. A imagem era grotesca, perturbadora. O lugar, que à luz do dia tentava manter uma fachada de normalidade, começava a mostrar suas rachaduras. A primeira consulta de Aline foi com o Dr. Monteiro, o diretor da clínica. Um homem de meia idade, com um rosto paternal e uma voz macia como veludo. Ele ouviu pacientemente a história dela sobre o perseguidor, sobre a ansiedade e o medo constante. Ele assentiu, fez anotações e, ao final, sorriu. "Você está segura aqui, Aline. Este é um santuário. Ninguém pode te machucar aqui dentro." Suas palavras eram como um bálsamo, e por um momento ela sentiu um alívio imenso. Talvez Daniel fosse apenas paranoico. Talvez Inês estivesse perdida em seus próprios delírios. Mas quando ela voltou para o seu quarto naquela tarde, a sensação de segurança se estilhaçou. Sobre a sua cama, perfeitamente dobrado, estava um pequeno lenço de seda azul. Um lenço idêntico ao que seu perseguidor lhe dera meses atrás, antes que a obsessão dele se tornasse um pesadelo. O coração de Aline disparou batendo descontroladamente em seu peito,
Como aquilo foi parar ali? Ela não o trouxera. Ninguém sabia da existência daquele lenço. Ela correu para o corredor, procurando pelo enfermeiro Marcos. Alguém entrou no meu quarto, ela disse, a voz tremendo. Havia algo na minha cama. Marcos a olhou com uma calma irritante. Ninguém entrou no seu quarto, Aline. Você deve ter trazido e não se lembra. É comum com o seu nível de estresse. Ele a tratava como uma criança, como se suas preocupações fossem invenções. Desacreditada e apavorada, ela voltou para o quarto e trancou a porta por dentro. Um mecanismo que só funcionava quando se estava no cômodo. Ela pegou o lenço com a ponta dos dedos, como se ele estivesse envenenado. O cheiro dele era o perfume dele. O perfume do homem que a aterrorizava. Como era possível? Ele a teria seguido até ali, teria se infiltrado naquele lugar. Ou seria algo pior? Seria a sua própria mente se quebrando, conjurando o objeto de seu maior medo. Naquela noite o sono não veio. Ela ficou sentada, encolhida na cama, abraçando os joelhos com o lenço amaldiçoado jogado no canto mais distante do quarto. O silêncio da noite era absoluto, até que o som começou novamente. O arrastar no corredor, lento, rítmico. Desta vez parecia mais pesado, mais intencional. Arrastar, pausa, arrastar, pausa. O som parou em frente à sua porta e o silêncio que se seguiu foi carregado de uma energia maligna. Aline prendeu a respiração, os olhos fixos na maçaneta. E então ela viu. A maçaneta de metal, sólida e fria, começou a girar, lentamente, para a esquerda, depois para a direita. Um rangido baixo, metálico, cortou o silêncio. Alguém, ou algo, estava do outro lado, testando a fechadura. A porta estava trancada por dentro, mas a maçaneta continuava a se mover, desafiando a lógica, girando para frente e para trás com uma persistência sobrenatural. O medo que Aline sentia não era mais uma ansiedade abstrata. Era um terror puro, físico e imediato. Não era sua mente. Não era um sonho. Havia algo naquele corredor e estava tentando entrar. O som da maçaneta girando parou. Um silêncio mortal caiu sobre o quarto, tão pesado que Aline podia sentir a pressão em seus ouvidos. Ela permaneceu imóvel por um tempo que pareceu uma vida inteira, esperando o próximo movimento, o próximo som. Mas nada aconteceu. A presença do outro lado da porta recuou, deixando para trás apenas um rastro de terror gelado e a certeza inabalável de que ela não estava imaginando coisas. O medo agora era um companheiro constante, uma sombra que se agarrava a ela mesmo sob a luz fria do dia. A fachada de normalidade do centro de bem-estar Highland Creek havia se desintegrado completamente, revelando a estrutura podre por baixo. Aline sabia que precisava entender o que estava acontecendo, não apenas para sua sanidade, mas para sua sobrevivência. A primeira pessoa a quem ela recorreu foi Daniel, o jovem de olhos nervosos. Ela o encontrou no pátio de concreto durante o horário de recreação, um período vigiado, onde os pacientes andavam em círculos sob o olhar atento dos enfermeiros. A maçaneta, ela girou sozinha ontem à noite. Aline sussurrou, aproximando-se dele. Daniel não pareceu surpreso. Ele olhou para os lados, garantindo que ninguém estivesse ouvindo. É ele, disse Daniel, a voz baixa e urgente. O colecionador. É assim que eu o chamo. Ele explicou que a entidade, ou o que quer que fosse, se alimentava do medo e do desespero. O arrastar no corredor era o seu som característico. Ele testava as portas, procurando por uma brecha, não na madeira, mas na mente dos pacientes. Ele pega coisas, continuou Daniel, seus olhos escuros fixos nos dela. Pequenos objetos que significam algo para você. Um anel, uma foto, um lenço. Ele os usa para te quebrar, para te fazer duvidar de si mesma. Quando você está fraca o suficiente, ele entra. As palavras dele, embora parecessem o delírio de um homem perturbado, ecoavam a experiência de Aline com uma precisão aterrorizante. O lenço não era seu perseguidor, era algo que vivia ali, naquele lugar. Determinada, Aline começou sua própria investigação silenciosa.
Ela não podia confiar nos médicos ou nos enfermeiros. O Dr. Monteiro, com sua voz paternal, agora lhe parecia sinistro, suas palavras de conforto soando como mentiras bem ensaiadas. Durante as poucas horas em que os pacientes tinham acesso à pequena biblioteca da clínica, uma sala empoeirada cheia de livros de autoajuda e romances velhos, Aline procurou por algo, qualquer coisa, sobre a história do lugar. A maioria dos registros era recente, focada na missão terapêutica do centro. Mas escondido em uma prateleira inferior, atrás de uma fileira de enciclopédias mofadas, ela encontrou um álbum de fotografias antigo, encadernado em couro preto rachado. O título na capa estava quase apagado: Asilo Estadual de Westgate para Insanos, 1958. O nome original do lugar. As fotos em preto e branco mostravam um hospital muito diferente. As paredes eram de pedra nua, os corredores eram escuros e os rostos dos pacientes eram máscaras de sofrimento genuíno. Médicos com olhares severos posavam ao lado de equipamentos que pareciam instrumentos de tortura. Lobotomia, terapia de eletrochoque, banhos de gelo. A história do Highland Creek não era de cura, mas de dor. Enquanto folheava as páginas, uma foto em particular a fez parar. Mostrava um grupo de enfermeiros e um médico em frente a uma ala que parecia ter sido danificada por um incêndio. No canto da foto, quase fora de foco, estava um homem. Ele não era um médico nem um paciente. Usava um uniforme de zelador, e seu rosto, havia algo terrivelmente errado em seu rosto. Um sorriso largo demais, com dentes demais, e olhos que eram poços de escuridão. Sob a foto, uma legenda escrita à mão: Incidente na ala C. O zelador, Sr. Valdemar, foi o único a sair ileso. Valdemar. O nome reverberou na mente de Aline. Naquela mesma noite, a atmosfera no quarto se tornou insuportável. Um cheiro forte de fumaça e cabelo queimado começou a emanar do ralo do pequeno banheiro, enchendo o espaço com um fedor acre que a fazia engasgar. Ela tentou abrir a janela, mas as grades a impediam. O cheiro ficava cada vez mais forte, e com ele veio um som. Um sussurro baixo, vindo do ralo. Uma voz rouca, quase inaudível, repetindo uma única palavra. Meu... Era uma voz possessiva, faminta. Aline recuou, o pânico tomando conta dela. Ela olhou para o canto do quarto, onde havia jogado o lenço de seda azul. Ele não estava mais lá. Em seu lugar, no chão de linóleo frio, havia uma única pena preta, como a de um corvo. Ela não sabia o que significava, mas a descoberta no álbum de fotos, o cheiro de queimado e o desaparecimento do lenço se conectaram em sua mente, formando uma verdade parcial e aterrorizante. Algo terrível havia acontecido naquele lugar, e o zelador, o Sr. Valdemar, parecia estar no centro de tudo. O colecionador tinha um nome, e ele havia acabado de reivindicar seu primeiro troféu. A pena preta no chão era uma declaração. Um símbolo de uma troca macabra que Aline não compreendia, mas sentia em seus ossos. O lenço, um objeto de seu medo pessoal, havia sido levado, e em seu lugar, o colecionador deixara sua marca. O cheiro de fumaça e a voz no ralo a assombraram pelo resto da noite. No dia seguinte, a realidade dentro do Highland Creek começou a se distorcer ainda mais. As linhas entre o cuidado e o cativeiro, entre a loucura e a percepção, tornando-se perigosamente borradas. Aline tentou desesperadamente fazer com que alguém acreditasse nela. Durante sua sessão agendada, ela confrontou o Dr. Monteiro, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Ela falou sobre a maçaneta girando, sobre o cheiro de queimado, sobre o lenço que apareceu e desapareceu, e sobre a pena preta. Ela até mencionou o nome que encontrara: Valdemar. A reação do Dr. Monteiro foi a mais aterrorizante de todas. Ele não a repreendeu. Não a tratou como louca. Em vez disso, ele ouviu com uma calma gélida, seus dedos entrelaçados sobre a mesa. Quando ela terminou, ele deu um suspiro paternal, quase decepcionado. Aline, ele começou com sua voz suave e venenosa. A sua mente é uma ferramenta poderosa.
Você criou uma narrativa muito detalhada para dar sentido ao seu trauma. Este Valdemar, este colecionador, são manifestações do seu perseguidor. Você está projetando seu medo do mundo exterior nas paredes deste lugar, porque aqui você se sente impotente. É um mecanismo de defesa fascinante, mas precisamos desconstruí-lo para que você possa melhorar. Ele virou a história dela contra ela mesma, usando a linguagem da terapia para invalidar sua realidade. Cada protesto dela era recebido com um aceno compreensivo e mais jargões psicológicos. Ela saiu da sala dele sentindo-se mais louca e isolada do que nunca. Era exatamente isso que ele queria. A desconfiança se tornou um veneno que infectou tudo. Aline começou a olhar para os outros pacientes de forma diferente. Seriam eles vítimas como ela e Daniel? Ou estariam tão imersos em seus próprios delírios que eram incapazes de ver a verdade? A senhora Inês, com seus murmúrios sobre crianças nas paredes, parecia menos delirante agora. Talvez ela não estivesse falando em metáforas. Daniel, por sua vez, estava se tornando mais errático. Ele havia tentado registrar os sons noturnos com um pequeno gravador que conseguira contrabandear para dentro, mas os resultados eram enlouquecedores. Ouça! Ele sussurrou para Aline, mostrando o aparelho. Eu deixei gravando a noite toda. Ele apertou o play. O que se ouviu foi apenas o zumbido baixo e estático do silêncio. Mas Daniel insistia. Não, ouça de novo. Está aí, por baixo do ruído, o arrastar. Aline ouviu atentamente, mas não conseguiu distinguir nada. A tecnologia parecia falhar misteriosamente na presença daquela entidade. Ou talvez a paranoia de Daniel estivesse finalmente o consumindo. A dúvida a corroeu. E se o Dr. Monteiro estivesse certo? E se tudo fosse um produto de suas mentes aterrorizadas? Naquela tarde, um evento aparentemente trivial quebrou essa dúvida. Durante a limpeza dos quartos, os enfermeiros removeram todos os pertences pessoais para a higienização. Quando os devolveram, Aline notou que a foto de sua mãe, a única foto que ela trouxera de casa, estava faltando em sua pequena caixa de pertences. Em seu lugar, no fundo da caixa, estava um único dente amarelado, pequeno como o de uma criança. O pânico a atingiu como um soco no estômago. Ela correu para o corredor e confrontou o enfermeiro Marcos. Minha foto! Onde está a foto da minha mãe? E o que é isso? Ela gritou, mostrando o dente na palma da mão. Marcos olhou para o objeto com um tédio ensaiado. Isso não é nosso. Você deve ter achado em algum lugar. E não havia foto nenhuma em sua caixa, Aline. Está tudo registrado. Era a palavra dele contra a dela. E naquele lugar, a palavra dela não valia nada. Desolada, ela voltou para o quarto, sentindo o peso do cativeiro esmagá-la. Ela olhou para o seu reflexo no pequeno espelho do banheiro. Seus olhos estavam fundos, a pele pálida. Ela parecia louca. E se eles estivessem certos? A dúvida era uma tortura. Mas então ela se lembrou de algo. Inês. As crianças nas paredes, o dente na sua mão. Ela precisava falar com a senhora, precisava entender o que ela sabia. Ela encontrou Inês no salão comum, sentada na mesma poltrona de sempre, balançando-se suavemente. Aline se ajoelhou na sua frente. Inês, por favor, as crianças que você ouve, o que elas cantam? Inês parou de se balançar. Pela primeira vez, seus olhos leitosos focaram diretamente nos de Aline, e neles havia uma lucidez aterrorizante. Elas não cantam, sussurrou Inês, sua voz um fio trêmulo. Elas choram. Choram pelos dentes que ele tirou. O zelador, o homem mau. Ele prometeu guardá-los para sempre. A revelação atingiu Aline com a força de um golpe físico. Não era sua mente. Não era paranoia. Era real. Tudo era real. E Inês, a mulher que todos descartavam como perdida, era a única que ousava falar a verdade em voz alta. Naquele momento, Aline tomou uma decisão. Ela não iria mais tentar convencer os outros. Ela não iria mais lutar contra as sombras com palavras. Ela iria mergulhar de cabeça no passado sombrio daquele lugar. Ela iria encontrar a ala C, o local do incêndio.
Ela iria descobrir o que Valdemar fez. E ela iria expor o mal que se escondia sob a fachada de cura do Highland Creek, custe o que custar. A confissão lúcida de Inês foi a chave que abriu uma porta escura na mente de Aline. A dúvida se dissipou, substituída por uma certeza fria e afiada. Ela não estava lutando contra sua própria mente. Estava presa em um mausoléu disfarçado de hospital, um lugar assombrado por crimes tão profundos que suas cicatrizes ainda sangravam nas paredes. A busca pela ala C tornou-se sua única obsessão, um farol de esperança em meio à névoa de sedativos e manipulação psicológica. Mas o Highland Creek era um labirinto de corredores idênticos e portas trancadas. As alas eram designadas por cores: ala azul, ala verde, ala amarela, uma tentativa infantil de mascarar a natureza institucional do lugar. Não havia nenhuma ala C no mapa moderno da clínica. Era um nome de um tempo esquecido, enterrado sob camadas de tinta fresca e negação. A chave para desvendar esse passado veio de uma fonte inesperada. Não de Daniel, que se afundava cada vez mais em sua paranoia, ouvindo sussurros em cada estática. Veio de Inês. A senhora, que passava os dias em seu balanço rítmico, era mais do que uma vítima passiva. Ela era uma cronista silenciosa daquele inferno. Aline começou a passar tempo com ela, não mais a pressionando por respostas, mas simplesmente sentando-se ao seu lado, oferecendo a rara moeda da companhia genuína. Em troca, Inês começou a falar. Não em sussurros assustados, mas em fragmentos de memória, como peças de um quebra-cabeça quebrado. Ela estava ali há quase 20 anos, transferida de outra instituição que fechara. Ela se lembrava do lugar antes de ser o Highland Creek. Lembrava-se do cheiro de fumaça que nunca desaparecia completamente de uma certa parte do prédio. Eles fecharam a asa queimada, murmurou Inês um dia, enquanto olhava para uma parede em branco. Depois do fogo, depois que as crianças pararam de cantar. Ela contou uma história fragmentada, mas aterrorizante. A ala C era a ala infantil do antigo asilo Westgate. Valdemar, o zelador, era o amigo das crianças. Ele lhes dava doces, contava histórias e lhes prometia guardar seus dentes de leite caídos em uma caixa de tesouros para a fada do dente. Mas Valdemar não era um amigo. Ele era um monstro que se deleitava com a inocência. O incidente mencionado no álbum de fotos não foi um simples incêndio. Foi um ato deliberado. Valdemar, em um surto de crueldade possessiva, trancou as crianças na ala e ateou fogo, para que seus tesouros nunca o deixassem. Ele foi o único a sair, alegando ter tentado salvá-las. Ninguém nunca questionou o zelador sorridente. A história oficial foi um curto-circuito. A ala foi selada e o horror emparedado. Essa revelação transformou objetos cotidianos em presságios sinistros. O sorriso do Dr. Monteiro agora parecia o mesmo sorriso largo e predatório de Valdemar na foto antiga. O tilintar das chaves nos cintos dos enfermeiros soava como o som das fechaduras sendo giradas pela última vez. A pena preta que Aline guardara escondida em seu colchão não era de um corvo, era fuligem, cinza compactada na forma de uma pena, um resquício do fogo, um eco das almas queimadas. O colecionador não era apenas o fantasma de Valdemar. Era a dor coletiva daquele lugar, uma entidade composta pelo medo, pela traição e pelas vidas roubadas. Valdemar era seu coração pulsante, mas o corpo da assombração era feito das crianças que ele assassinara. Elas não choravam pelos dentes, choravam através deles. Os dentes que ele colecionou eram âncoras, conectando seus espíritos àquele lugar de tormento. Inês, com sua mente flutuando entre o passado e o presente, tornou-se o guia de Aline. Atrás da lavanderia, ela sussurrou em uma tarde, apontando com um dedo trêmulo para o final de um corredor de serviço. A porta de metal, a porta que está sempre fria. Era uma área restrita, mas Aline sabia que precisava chegar lá. A lavanderia era um inferno de vapor e zumbido de máquinas, um lugar que os pacientes nunca frequentavam. Usando a distração da troca de turnos dos enfermeiros, ela conseguiu deslizar por um corredor mal iluminado, seguindo o cheiro de mofo e ar estagnado.
E lá estava ela. Uma porta de metal pesado, sem maçaneta, apenas uma pequena fresta na parte inferior. A pintura sobre ela estava descascada, e por baixo, Aline podia ver o metal manchado de fuligem. A porta estava gelada ao toque, uma frieza anormal que parecia sugar o calor de seus dedos. Não havia fechadura visível, parecia selada. Mas enquanto ela passava a mão pela superfície fria, sentiu algo. Uma inscrição, quase imperceptível, arranhada no metal. Não era uma palavra, era um desenho. Um pequeno círculo com linhas saindo dele, como um sol. O mesmo desenho que uma das crianças no álbum de fotos antigo havia rabiscado em um pedaço de papel. Era um mapa. E a porta fria não era o fim do caminho. Era o começo. A revelação a atingiu com uma clareza ofuscante. A ala C não havia sido demolida. Ela ainda estava ali, silenciosa, adormecida e faminta, bem debaixo de seus pés. A porta de metal frio não era uma barreira, mas um marcador. O sol arranhado em sua superfície, um desenho infantil de esperança, agora servia como um mapa macabro para o coração das trevas do Highland Creek. Aline sabia que não poderia forçar a porta. A entrada para a ala C não seria tão óbvia. Ela recuou pelo corredor de serviço, o coração batendo em um ritmo descompassado, a imagem do desenho queimada em sua mente. O sol. Onde mais ela teria visto aquele símbolo? A resposta veio em um flash de memória da sua primeira noite, a janela do seu quarto. As grades. Elas não eram apenas barras de segurança, eram um padrão, um design que ela, em sua ansiedade inicial, havia descartado como um detalhe arquitetônico. Ela correu de volta para sua ala, a mente trabalhando febrilmente. A cada passo, o ar parecia ficar mais denso, mais pesado, como se o próprio hospital estivesse ciente de sua descoberta e tentasse impedi-la com seu peso invisível. Ao chegar em seu quarto, ela foi direto para a janela. Lá estava. O padrão das grades de ferro forjado formava uma série de sóis estilizados, idênticos ao arranhão na porta de metal. Mas um deles era diferente. No centro de um dos sóis, um dos raios de metal era ligeiramente torto, quase imperceptivelmente dobrado para cima. Era um defeito tão pequeno que qualquer um o ignoraria. Mas para Aline, agora, era um sinal luminoso. Com as mãos trêmulas, ela empurrou o raio de metal torto. Nada aconteceu. Ela empurrou com mais força, sentindo a frustração crescer. Então, ela se lembrou do movimento da maçaneta. Não era força, era persistência. Ela começou a girar o pequeno raio de metal para a esquerda e para a direita, em um movimento rítmico. Um clique baixo e enferrujado ecoou no silêncio. A seção inteira da grade da janela, que parecia solidamente chumbada na parede, moveu-se para dentro com um gemido de metal protestando. Não era uma janela, era uma passagem. A abertura revelou um poço escuro e estreito, um duto de ventilação ou um antigo monta-cargas, grande o suficiente para uma pessoa escorregar para dentro. O cheiro que subiu de lá era avassalador. Um odor espesso de mofo, poeira de décadas, umidade e, por baixo de tudo, o mesmo cheiro adocicado e podre de flores esquecidas, agora misturado com o fedor inconfundível de cinzas frias. Era o hálito da ala C. Hesitando apenas por um momento, Aline se espremeu pela abertura, seus pés encontrando os degraus de uma escada de ferro encravada na parede do poço. Ela fechou a grade atrás de si, mergulhando na escuridão quase total. O único som era o da sua própria respiração, alta e irregular, e o gotejar lento e constante de água em algum lugar abaixo. O silêncio aqui era diferente do silêncio opressor dos corredores do andar de cima. Este era um silêncio físico, uma ausência de som tão profunda que parecia ter peso e textura. Era o silêncio do esquecimento, o silêncio de um lugar que o tempo havia abandonado. Descendo degrau por degrau, o ar ficava mais frio e mais espesso, a poeira flutuando em nuvens invisíveis que arranhavam sua garganta. Finalmente, seus pés tocaram o chão sólido. Ela estava em um corredor. Usando a tela do pequeno relógio digital que usava, a única fonte de luz que possuía, ela conseguiu vislumbrar o ambiente. As paredes eram de pedra e tijolo,
cobertas por grossas camadas de fuligem preta que pareciam absorver a pouca luz que ela emitia. O chão estava coberto por uma camada de poeira cinzenta tão espessa que seus passos não faziam som, apenas deixavam marcas profundas, como se ela estivesse andando na lua. O corredor se estendia para a escuridão à sua frente. Havia portas de ambos os lados, pequenas portas de quartos com janelas gradeadas no nível dos olhos. Algumas estavam entreabertas, rangendo suavemente com uma corrente de ar que não deveria existir. Ela caminhou lentamente, o feixe de luz fraca de seu relógio dançando sobre as paredes. Desenhos infantis ainda eram visíveis sob a fuligem. Casas tortas, figuras de palitos sorrindo e sóis. Muitos e muitos sóis. Eram os últimos vestígios de vida, as últimas expressões de alegria antes do fogo. O ar estava carregado com uma tristeza palpável, uma dor tão antiga que havia se infiltrado na própria estrutura do lugar. Ela parou em frente a uma das portas abertas e apontou a luz para dentro. Era um pequeno quarto, com a silhueta de uma cama de ferro e uma cadeira. No chão, em meio à poeira, algo brilhou. Ela se agachou e pegou. Era um pequeno carro de brinquedo de metal, o tipo que as crianças colecionavam nos anos 50. Estava frio e pesado em sua mão. Enquanto ela o segurava, um som cortou o silêncio. Uma risada de criança, baixa e abafada, vindo do final do corredor, da escuridão impenetrável. A risada não era alegre, era vazia, um eco mecânico desprovido de qualquer emoção. Aline congelou, o carrinho de metal gelando em sua mão. Ela não estava sozinha ali. As crianças que Inês ouvia não estavam nas paredes do andar de cima. Elas estavam ali. E agora, elas sabiam que tinham uma visita. A sensação de que havia algo muito próximo, mas invisível, era agora uma certeza aterrorizante. Ela estava no ninho do colecionador, e os fantasmas de suas primeiras vítimas estavam começando a despertar. A risada infantil oca e sem alegria ecoou pelo corredor fuliginoso e depois morreu, deixando um silêncio ainda mais profundo e ameaçador. Aline permaneceu agachada, o carrinho de metal gelado pressionado contra a palma da mão, o som da sua própria pulsação trovejando em seus ouvidos. O medo era tão intenso que se tornou algo físico, uma pressão em seu peito que dificultava a respiração. Ela não estava apenas em um lugar assombrado. Ela estava em uma tumba, um playground para os mortos, e a sua presença havia perturbado o seu descanso. Lentamente, ela se levantou, forçando seus membros trêmulos a obedecer. Ela não podia voltar. Voltar significava retornar à mentira, à sedação, à loucura fabricada pelo Dr. Monteiro. O único caminho era para frente, para dentro da escuridão de onde a risada viera. Enquanto avançava, o ambiente começou a mudar de maneiras sutis e enlouquecedoras. As sombras dançavam no limite de sua fraca luz, parecendo se contorcer e formar figuras que se desfaziam assim que ela tentava focar nelas. Ela ouvia sussurros, fragmentos de canções de ninar cantadas em vozes desafinadas, que pareciam vir de dentro das paredes, de cima, de todos os lugares ao mesmo tempo. Eram as crianças. Elas estavam por toda parte, presas nos ecos daquele lugar. A dor delas era tão imensa que havia criado uma rachadura na própria realidade. Em um dos quartos, ela viu algo que a fez parar. Na parede do fundo, arranhado na fuligem, estava um nome: Aline, sem o segundo ni. A caligrafia era infantil, desajeitada. Seu coração gelou. Como era possível? Era uma coincidência? Uma armadilha da sua mente já sobrecarregada? Foi então que a verdadeira quebra de realidade aconteceu. A fraca luz do seu relógio digital começou a piscar e falhar. Na escuridão intermitente, o corredor à sua frente parecia se esticar e se contorcer. Por uma fração de segundo, na escuridão total, ela não estava mais na ala C. Ela estava em um quarto de criança. Havia papel de parede com pequenos barcos à vela, um móbile de estrelas pendurado no teto e o cheiro de talco de bebê. Era o quarto de sua infância. Uma voz de mulher suave e familiar cantava uma canção de ninar, a voz de sua mãe. "Mamãe?" Ela sussurrou, a palavra saindo como um soluço. A luz do relógio piscou novamente,
e a ilusão se quebrou. Ela estava de volta ao corredor podre e queimado. O contraste foi tão violento, tão chocante, que Aline cambaleou para trás, a mão na boca para abafar um grito. O que estava acontecendo? O lugar estava lendo suas memórias? E então, a conexão se formou. Uma verdade tão monstruosa que ela a havia mantido enterrada no fundo de sua psique por toda a vida. Sua mãe, que morrera quando Aline era apenas uma criança. A história que seu pai sempre contara era que ela havia sofrido um acidente de carro. Mas agora fragmentos de memórias proibidas começaram a emergir. Sua mãe, chorando silenciosamente à noite. Sua mãe, falando sobre sombras que a seguiam. Sua mãe com os olhos cheios de um medo que uma criança não conseguia compreender. E uma lembrança final, a mais reprimida de todas. Sua mãe, fazendo as malas às pressas, dizendo que elas precisavam ir para um lugar seguro, um centro de bem-estar no interior do Paraná. Ela nunca chegou. O acidente aconteceu no caminho. Aline não estava no Highland Creek por acaso. Ela não o escolheu a partir de uma sugestão aleatória de um conselheiro online. Ela foi guiada até ali. O nome do lugar, a localização, tudo estava plantado em seu subconsciente, um eco do trauma de sua mãe. Sua mãe não estava apenas com medo, ela estava fugindo de algo que a estava quebrando por dentro. E ela estava vindo para cá. O nome arranhado na parede, Aline. Não era o nome dela, era o nome de sua mãe. A percepção a atingiu com a força de uma avalanche. A entidade naquele lugar, o colecionador, não a estava assombrando apenas por ela ser uma nova paciente. Ele a estava assombrando porque a reconheceu. Ela era a filha da mulher que escapou. O limite entre vítima e culpado começou a se borrar de uma forma horrível. Ela não era apenas uma vítima do lugar. Ela era parte de sua história, um capítulo inacabado. O mal daquele lugar não estava apenas contido em suas paredes. Ele se estendia, enviava tentáculos para o mundo exterior e havia chamado por sua mãe décadas atrás. Agora, ele a havia chamado de volta para terminar o que começou. A casa não estava apenas assombrada, ela estava escolhendo, e ela a havia escolhido para acertar uma conta antiga. O terror que sentia agora não era apenas por si mesma. Era pela sua mãe, pela verdade de seu sofrimento e pela herança de horror que havia sido passada para ela. A revelação de que sua presença ali era o eco de uma tragédia familiar não trouxe clareza, mas sim um caos emocional avassalador. A dor pela perda de sua mãe, que ela pensava ter processado, ressurgiu com uma força violenta, agora contaminada pelo horror da verdade. Sua mãe não foi vítima de um acidente aleatório, ela foi caçada. E agora, o mesmo predador a havia encurralado. O ar na ala C ficou ainda mais pesado, a energia do lugar parecendo se alimentar de seu desespero recém-descoberto. Os sussurros das crianças se intensificaram, não mais fragmentados, mas formando um coro cacofônico de dor e acusação. Ele nos pegou, diziam as vozes fantasmagóricas. Ele vai te pegar também, você pertence a ele, como ela. A culpa a inundou. Culpa por não saber, por não entender o sofrimento de sua mãe. Culpa por ter caminhado direto para a mesma armadilha. O corredor escuro à sua frente, que antes era apenas um espaço vazio, agora parecia vivo. A escuridão se aglutinava, movia-se. Aline sentiu-se observada não apenas pelos espíritos das crianças, mas por uma consciência singular, mais antiga e mais malevolente. A presença de Valdemar. Ela podia senti-lo se aproximando não como um som de arrastar, mas como uma queda na temperatura, um silêncio que devorava todos os outros sons. A fraca luz de seu relógio finalmente se apagou, mergulhando-a em uma escuridão total absoluta. O pânico a atingiu com força total. Ela estava cega, desorientada, presa em uma tumba subterrânea com o monstro que destruiu sua família. Ela se virou, tentando correr de volta para a escada, mas o corredor parecia não ter mais fim. As paredes que ela tocava para se guiar pareciam úmidas e macias, como carne fria. Foi então que a manifestação ocorreu, não como uma sombra ou um som, mas de uma forma muito mais íntima e aterrorizante. Uma voz falou diretamente em sua mente.
Não era um sussurro vindo das paredes. Estava dentro de sua cabeça, claro como um pensamento seu. Você voltou, disse a voz rouca e satisfeita. Era a voz de Valdemar. Eu esperei. Eu guardei um lugar para você. Um lugar ao lado dela. A violação de ter aquela voz em sua mente foi tão chocante que Aline caiu de joelhos, as mãos pressionando as laterais da cabeça como se pudesse expulsá-lo. O ambiente ao seu redor tornou-se claustrofóbico ao extremo. Ela sentiu as paredes se fechando, o teto baixando. A porta de metal pela qual ela imaginava escapar agora parecia soldada, inexistente. As janelas dos quartos, antes escuras, começaram a brilhar com uma luz laranja fraca e pulsante, como as brasas de um fogo que nunca se apagou. A narrativa de sua própria mente, que já estava fraturada, começou a desacelerar. Cada segundo se esticava, preenchido com um pavor puro. Ela não estava mais apenas com medo de um fantasma. Estava enfrentando a personificação do mal que havia quebrado sua mãe. Ela podia sentir a alegria sádica dele, o prazer em seu medo, em sua dor. Ele não queria apenas matá-la. Ele queria desfazê-la, peça por peça, assim como fazia com suas vítimas. Ele era o colecionador, e sua coleção não era de objetos, mas de almas destroçadas. Eu tenho algo que pertence a você, a voz disse em sua mente. Algo que ela deixou para trás. E então, ela o viu. No final do corredor, onde a escuridão era mais profunda, uma figura começou a se formar. Não era um espectro transparente, mas uma silhueta de escuridão sólida, um buraco no próprio tecido da realidade. Era alto, magro, e usava o que parecia ser um antigo uniforme de zelador. O rosto era um borrão de sombras, mas Aline podia sentir o sorriso, o mesmo sorriso largo e predatório da fotografia. A figura levantou uma mão lentamente. Na palma escura, algo pequeno e branco brilhava com uma luz fantasmagórica. Um dente. Mas não era um dente de leite, era um dente de adulto, com uma pequena obturação de prata. Um dente que Aline reconheceu de inúmeras fotos do sorriso de sua mãe. O ar saiu de seus pulmões em um soluço silencioso. O medo não era mais uma emoção, era uma certeza física. O mal não estava apenas se aproximando no corredor. Ele estava parado na sua frente, segurando o último pedaço de sua mãe, e agora ele viera para reivindicar o resto da coleção. O dente de sua mãe, brilhando com uma luz doentia na palma da mão escura de Valdemar, foi a peça final que quebrou a represa do terror dentro de Aline. O tempo pareceu congelar. O coro de sussurros das crianças silenciou. O brilho das brasas nas janelas se intensificou. E o mundo se resumiu àquele corredor, àquela figura de escuridão e ao fragmento profanado de sua mãe. A voz de Valdemar ecoou em sua mente novamente. Não mais um sussurro, mas um rosnado triunfante. Ela lutou, assim como você. Ela tinha tanto fogo. Eu o guardei. Guardei tudo. A figura deu um passo à frente, um movimento lento e deliberado, que não fez som algum no chão empoeirado. A cada passo, a escuridão que o compunha parecia se aprofundar, e o frio no corredor tornou-se uma dor física, queimando a pele de Aline. O instinto de sobrevivência, um impulso primordial enterrado sob camadas de medo e culpa, finalmente explodiu. Aline não gritou. O som ficou preso em sua garganta, transformando-se em um soluço silencioso e desesperado. Ela se virou e correu, cega pela escuridão, com as mãos estendidas, batendo contra as paredes frias e úmidas. Ela não sabia para onde estava indo, apenas que precisava fugir daquela presença que a consumia. Atrás dela não ouvia passos, mas sentia o avanço dele, uma onda de frio e desespero que a perseguia. Ela tropeçou em algo no chão e caiu, a mão batendo em uma parede que não era de pedra. Era de madeira podre. Com o impacto, a madeira cedeu, quebrando-se com um estalo seco. Uma lufada de ar ainda mais fétido, o cheiro de podridão e terra úmida, a atingiu. Ela havia caído contra a parede dos fundos de um dos pequenos quartos, e o impacto havia revelado uma cavidade por trás dela. A curiosidade, ou talvez uma força que a guiava, a fez tatear na escuridão daquele buraco. Seus dedos tocaram algo duro e frio, uma caixa de metal.
pequena, pesada, enferrujada. A caixa de tesouros. Com o coração martelando, ela a puxou para fora. A tampa estava emperrada, mas com a força do desespero ela conseguiu abri-la. O que havia dentro não eram apenas dentes. Eram os troféus de Valdemar. Pequenos objetos que ele roubara de suas vítimas para quebrar seus espíritos antes de consumi-los. Havia um pequeno laço de fita, um soldadinho de chumbo, uma única conta de um colar de pérolas e, no fundo, um pequeno medalhão de prata em forma de coração. O medalhão de sua mãe. Aline o abriu com os dedos trêmulos. Dentro não havia fotos. Havia uma minúscula chave dobrada. Naquele exato momento, a voz de Valdemar soou bem atrás dela. Um sussurro gelado em seu ouvido. Meu. Aline se virou e ele estava lá, a poucos centímetros de distância. Ela podia ver seu rosto agora, não como um borrão, mas como uma máscara de ódio e possessividade. Os olhos eram poços vazios que refletiam seu próprio terror. Mas ver o rosto dele, o rosto do monstro, não a paralisou. Acendeu uma fúria fria dentro dela. Tudo se conectou. A caixa, os objetos, a chave. Não era apenas uma coleção de dor, era uma prisão. Os objetos eram as âncoras que prendiam os espíritos das crianças e de outras vítimas àquele lugar, forçando-as a alimentar a entidade de Valdemar. A chave era a libertação. Mas libertar quem? E como? A resposta veio de Inês, suas palavras ecoando na mente de Aline. Elas cantam sobre o fogo. Não era uma lembrança, era uma instrução. O fogo que os destruiu era a única coisa que poderia purificá-los. Em um ato de pura insanidade e desafio, Aline agarrou o objeto mais próximo que sua mão encontrou dentro da caixa, o soldadinho de chumbo, e o atirou com toda a força contra uma das lâmpadas que brilhavam com a luz das brasas. A lâmpada estourou em uma chuva de faíscas, e uma delas caiu sobre um monte de destroços secos e papéis velhos no chão do quarto. Uma pequena chama surgiu, fraca, mas viva. Valdemar recuou, um som sibilante de dor e raiva escapando de sua forma sombria. Ele tinha medo do fogo. A pequena chama começou a se espalhar, lambendo as paredes de madeira podre e a poeira de décadas. O corredor começou a se iluminar com uma luz laranja e dançante. E na luz, Aline viu. As paredes não estavam vazias. Estavam repletas de corpos. Corpos pequenos, mumificados, emparedados dentro da própria estrutura da ala C. Valdemar não havia apenas queimado as crianças. Ele as havia escondido, transformando seu local de descanso em sua fortaleza. A verdade final e brutal era que o hospital não foi construído sobre um cemitério. O fogo cresceu e, com ele, os espíritos das crianças começaram a aparecer, não como sussurros, mas como figuras translúcidas de luz. Elas não estavam mais chorando. Elas estavam olhando para o fogo, para a purificação. O mal não estava apenas na casa, estava preso nos ossos da casa. E agora a casa estava queimando por dentro. Aline, de pé em meio ao caos crescente, segurando a chave fria, percebeu que a libertação não era para ela, era para eles. Mas o preço dessa libertação poderia ser sua própria vida, presa no inferno que ela mesma acabara de reacender. O fogo era uma entidade viva, uma besta faminta de purificação. Ele rugia pela ala C, devorando a madeira podre, a poeira de décadas e a dor impregnada nas paredes. As chamas, refletidas nos olhos de Aline, dançavam como uma libertação terrível. A forma de Valdemar se contorcia e se desfazia em meio ao calor, seu grito silencioso de ódio sendo abafado pelo crepitar da destruição. Os espíritos das crianças, agora figuras de luz trêmula, não olhavam para Aline, mas para as chamas, como se estivessem finalmente encontrando o caminho de casa. Um por um, eles se dissolveram no fogo, suas presenças se desvanecendo não em um fim, mas em uma transformação. O ar, antes gelado e pesado, agora era um inferno sufocante de fumaça e calor. Aline sabia que tinha poucos segundos. Agarrando a pequena chave de prata, ela correu na direção oposta. De volta pelo corredor, agora iluminado pelo brilho apocalíptico, o som do prédio gemendo ao seu redor.
Ela alcançou a escada de ferro no momento em que uma viga em chamas desabou atrás dela, selando para sempre a entrada da tumba. Subiu desesperadamente, o ar tóxico queimando seus pulmões, e se jogou de volta para dentro de seu quarto através da passagem na janela. O alarme de incêndio do Highland Creek começou a soar. Um grito estridente e moderno que parecia uma profanação no silêncio antigo que acabara de ser quebrado. O caos irrompeu nos andares superiores. Enfermeiros corriam, portas eram destrancadas, e os pacientes, confusos e assustados, eram guiados para fora. No meio da confusão, ninguém notou Aline, coberta de fuligem e com os olhos vazios de uma veterana de guerra. Ninguém a questionou. Ela era apenas mais um rosto no pânico. Ela caminhou para fora, passando pelos portões da frente, e não parou. A sirene do corpo de bombeiros se aproximava, um som do mundo real invadindo o pesadelo. Ela continuou andando pela estrada, sem olhar para trás, enquanto a fumaça preta começava a subir densa contra o céu noturno. As consequências não foram uma explosão, mas um colapso silencioso. O incêndio foi contido, mas a descoberta da ala C e dos corpos emparedados desencadeou um escândalo que destruiu o centro de bem-estar Highland Creek. A instituição foi fechada permanentemente, suas portas e janelas cobertas com tábuas. O Dr. Monteiro e sua equipe foram investigados, mas nenhuma acusação criminal sobre os eventos sobrenaturais ou a cumplicidade histórica pôde ser provada. Eles simplesmente desapareceram, engolidos pela burocracia e pelo esquecimento público. O prédio permaneceu de pé por anos, uma carcaça escura e abandonada à beira da estrada, evitada por todos. As crianças da cidade inventavam histórias de fantasmas sobre ele, sem nunca saberem o quão perto estavam da verdade. Eventualmente, foi demolido, e a terra foi deixada vazia, pois nenhuma construtora queria tocar em um solo tão manchado. Aline nunca mais foi a mesma. Ela carregava as marcas do Highland Creek não na pele, mas na alma. Por meses, ela sofria de pesadelos com fogo e corredores escuros. O cheiro de fumaça a fazia entrar em pânico. Ela vivia em um estado de alerta perpétuo, o silêncio sendo tão assustador quanto qualquer barulho. Ela se mudou para longe, para uma cidade litorânea, como se a vastidão do oceano pudesse de alguma forma purificar as memórias. Ela nunca contou a ninguém a história completa. Como poderia? O mundo não tinha lugar para monstros como Valdemar ou para a dor que ecoava nas paredes de um asilo esquecido. Ela guardou a pequena chave de prata, o último vestígio daquele inferno, o símbolo da libertação de sua mãe e das outras almas. Às vezes, em noites silenciosas, ela a segurava, o metal frio um lembrete de que ela havia sobrevivido. Mas o mal, uma vez conhecido, nunca desaparece completamente. Ele apenas recua para as sombras esperando. Anos depois, vivendo uma vida superficialmente normal, Aline recebeu um pacote pelo correio. Não havia remetente. Dentro da pequena caixa, sobre uma cama de algodão, estava um único objeto. Um soldadinho de chumbo, idêntico ao que ela jogara para iniciar o fogo. Estava limpo, sem nenhum vestígio de fuligem. Um bilhete acompanhava o objeto, com uma única palavra escrita em uma caligrafia elegante e familiar. A mesma caligrafia do formulário que ela assinara ao entrar no Highland Creek. A caligrafia do Dr. Monteiro. A palavra era lembrança. O mal não estava preso à casa, estava nas pessoas que o permitiam. E a coleção, ela percebeu com um terror que gelou seu sangue, nunca estaria verdadeiramente completa. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Aline olhou para as sombras em seu quarto que pareciam mais escuras do que o normal. Na rua silenciosa, sob a luz de um poste, uma figura alta e magra estava parada, apenas observando sua janela, com um sorriso que não chegava aos olhos.